Fala aí pessoal, saudações ferroviárias, aqui Lucas Evaristo no 5º episódio da série A Estrada do Barão. E essa estrada que nós estamos percorrendo, ela acaba de chegar ao Brasil. Portanto, falaremos nesse episódio, 5º episódio da série, sobre o início da ferrovia no Brasil. O esforço real do que foi palpável antes do Barão. Houveram algumas tentativas, como a concessão para aguiar viúva e filhos. Mas houve uma alteração na legislação, que Dom Pedro II apresentou alterações como, por exemplo, não se pode construir ferrovia no Brasil se utilizando mão de obra escrava. Foi uma das adaptações que Dom Pedro fez para criar um novo modelo de construção de infraestrutura no Brasil. E para um modal de transporte, que é o modal ferroviário, crescer e se desenvolver já sem as amarras que tanto fizeram mal no passado. Então vamos entender um pouquinho, junto com os nossos especialistas, sobre como foi o início da ferrovia no Brasil, na Estrada de Ferro Petrópolis, sobre a primeira locomotiva, a baronesa, um pouquinho sobre a história do Barão, que recebeu o título de Barão durante a inauguração da primeira ferrovia do Brasil, o Irineu Evangelista, aqui é o patrono dessa nossa série, a Estrada do Barão. Então é o ponto alto da nossa série, é o principal episódio que vai contar o início da história da Estrada de Ferro Petrópolis. Depois foi renomeada, recebeu outros nomes, se estendeu também um pouquinho, e que acabou levando, foi um dos motivos de levar aí a falência do nosso Irineu Evangelista, o Barão de Mauá. Então vamos escutar um pouquinho a voz dos nossos especialistas que estão aqui conosco nesse projeto grandioso, que é contar a história da ferrovia no mundo até esse momento, e a partir daqui dando início à história da ferrovia no Brasil. Portanto, o começo, o início de uma nova jornada. A fase 2, a linha 2 da Estrada do Barão. Lá na metade do século XIX, o governo imperial brasileiro buscou, na iniciativa privada estrangeira, a construção de uma ferrovia que pudesse impulsionar a industrialização do país. E concedeu para isso uma série de privilégios. Por exemplo, concessão e operação de 80 anos, que nenhuma outra ferrovia fosse construída numa margem de 30 quilômetros daquela companhia, mas mesmo assim, nenhum capital estrangeiro se aventurou a construir a ferrovia, nem britânico, nem americano. Contudo, no ano de 1854, foi concebida a primeira estrada de ferro brasileira. Bom, ela não foi a primeira da América do Sul. Nós ficamos atrás de países como o Peru e o Chile, que construíram suas primeiras ferrovias ali pouco antes da gente, em 1851 e 1852. Bom, mas a história do Brasil, como sempre, ela tem os seus atrativos. A primeira ferrovia brasileira foi concebida pelo Barão de Mauá, homem de origem simples e que não tinha título de nobreza. Seu nome é Irineu Evangelista de Souza e foi-lhe concedido o título de barão pelas benfeitorias feitas ao Império, como, por exemplo, a construção da primeira ferrovia, a construção dos primeiros navios a vapores, a construção da primeira fundição. Ou seja, a ferrovia brasileira ela está diretamente ligada a grandes projetos que aconteceram no mesmo período e tem como origem a mesma pessoa, o Barão de Mauá. Vamos então falar sobre ela. A primeira ferrovia aqui do Brasil, ela foi de um trecho muito pequeno, ela começa lá no Rio de Janeiro e vai até a Serra do Mar. Ela tem extensão de 14 quilômetros e posteriormente foi ampliada até Petrópolis num trecho de mais 6 quilômetros. Ela tem como primeira locomotiva a baronesa. Bacana lembrar também que a mão de obra utilizada para a construção da ferrovia
foi a mão de obra de trabalhadores assalariados, de escravos aforreados, ou seja, não foi usada mão de obra escrava na construção da ferrovia, o que para um país escravocrata e agrícola era um choque à época. Então, a partir desse momento, a malha ferroviária brasileira ela começa a se expandir, né? Nós temos várias outras ferrovias, mas dando continuidade à expansão que o Mauá, o Barão de Mauá, nos deu, ele construiu, foi responsável pelo menos pelo início da construção da São Paulo Railway, né, que ligava o Porto de Santos ao interior paulista, visando o escoamento da produção de café. Vale a pena lembrar que, apesar de nos tempos áureos da ferrovia brasileira ela transportar a maior parte dos passageiros do país, a ferrovia desde sua primeira concepção foi feita em terras brasileiras para transporte de carga, que naquela época era a produção cafeeira, escoar esses produtos aí para o exterior. Uma curiosidade também é que, infelizmente, devido aos altos investimentos e custos da São Paulo Railway e também do envolvimento do Barão de Mauá no financiamento da Guerra do Paraguai, ele fale. Como eu disse, ele era de origem humilde e ele infelizmente falece sem nenhum bem, morando de favor, né? Muito pobre, realmente paupérrimo. E as ferrovias que ele administrava passa para a gerência britânica, por isso São Paulo Railway. Essa gerência britânica ela permanece por boa parte do século XX até a estatização das estradas de ferro. Então, como nós dizíamos, né, a primeira estrada de ferro do Brasil ela já traz uma revolução de pensamento, que é a substituição do trabalho escravo pelo trabalho assalariado. E, lógico, na viagem inaugural ela contou com a ilustre presença do Dom Pedro II, nosso imperador, né, de membros da família imperial e de autoridades da época, pessoas importantes, que se assustaram com a velocidade que a composição atingia, que era uma média aí de 40 km por hora. Hoje parece irrisório, mas em um país que era movido basicamente por mulas e carroças de carga, era algo impressionável você ter uma composição que puxava algumas toneladas numa velocidade constante de 40, 30 km por hora, e a viagem no trecho de 14 km durava em torno aí de 30 minutos. Foi a primeira locomotiva a rodar no Brasil, na Estrada de Ferro Mauá, em 1854, quando foi inaugurada a Estrada de Ferro pelo imperador Pedro II. Todo mundo sabe que a obra é uma iniciativa do Barão de Mauá. Ela ganhou esse nome de baronesa em homenagem à esposa do barão. Mas, falando tecnicamente da baronesa, ela foi construída na Inglaterra, em Manchester, pela William Fairbairn & Sons, em 1852. A bitola dela era 1,68 m, ela pesa 17 toneladas, ela tem 2 rodas guia na frente, 2 rodas de tração no meio e mais 2 rodas portantes na parte traseira. Ela hoje encontra-se preservada no Museu do Trem, Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro. A segunda ferrovia do Brasil e a primeira do Nordeste, ela tem origem no ano de 1852, a partir do decreto 1030 de agosto desse ano. Ela concede a 2 particulares o privilégio para a construção de uma ferrovia a partir da capital do Pernambuco, Recife, rumo à povoação de Água Preta, um pouco no interior do estado. No ano de 1858, essa ferrovia fica pronta, com seus 31,5 km de extensão em bitola larga, com o nome de Recife and São Francisco Railway. O objetivo dessa ferrovia era servir como um atalho de ligação do mar a uma parte navegável do Rio São Francisco, passando por regiões do estado de Pernambuco que eram grandes produtoras agrícolas. E, como parte comum das ferrovias
boa parte das ferrovias, não só do Nordeste, mas do Brasil como um todo, ela recebeu o nome de onde pretendia alcançar, coisa que nunca chegou. A ferrovia foi avançando aos poucos até atingir a extensão máxima por volta do ano de 1864. E ao final da década de 1890, início dos anos 1900, a ferrovia a companhia em dificuldades financeiras, ela é encampada pelo governo do estado de Pernambuco e concedida novamente a novos particulares ingleses. Esses particulares nada mais nada menos são do que a Great Western of Brazil Railway, ou conhecida popularmente como The Great West. Sobre a gestão da Great West, é importante lembrar que ela consegue não só essa ferrovia no estado de Pernambuco, mas outras duas, a Estrada de Ferro Sul de Pernambuco e a Estrada de Ferro Central de Pernambuco. No ano de 1905, a Great West ela começa a padronizar as operações e reduz a bitola da Estrada de Ferro Recife em São Francisco para poder permitir a intercambiabilidade dos trens em toda a sua malha no Nordeste. A gestão com os britânicos dura até por volta do ano de 1950, quando a concessão termina e a ferrovia novamente encampada pela União, pelo Estado brasileiro, que a concede à região Nordeste, que é constituída a Rede Ferroviária do Nordeste, nos anos 1951. E, apesar da criação da Rede Ferroviária Federal em 1957, a Rede Ferroviária do Nordeste continua como subsidiária da Rede Ferroviária Federal até o ano de 1976, quando é oficialmente incorporada à Rede Ferroviária Federal, que continua administrando as linhas, óbvio, com alguns fechamentos de ramais, por conta da inviabilidade econômica, até o ano de 1998, quando é feita a privatização da Malha Nordeste, da então Rede Ferroviária Federal, e as linhas que sobraram da Recife entre São Francisco e da Great West como um todo, fazem parte da então criada Companhia Ferroviária do Nordeste. Infelizmente, por volta ali, meados dos anos 2000, a linha não tem mais tráfego de trens cargueiros, então extinguindo a conexão ferroviária existente entre o Nordeste e o Sudeste brasileiro através da linha Sul de Pernambuco e a Recife de São Francisco. E hoje o que você tem de operação da parte dessa pioneira ferrovia brasileira e principalmente nordestina é um trecho que é operado hoje pela CBTU Recife, onde opera alguns trens urbanos. Vale lembrar também que Recife tem um museu do trem, que é muito bacana, eu ainda não conheço, mas eu tenho vontade de conhecer também. A Estrada de Ferro Dom Pedro II teve a sua origem no Decreto 641, de 26 de junho de 1852, que autorizou a concessão a uma ou mais companhias para a construção de uma estrada de ferro que partisse do município da Corte e terminasse nos pontos das províncias de Minas Gerais e São Paulo. Um dos ramais seguiria em direção ao povoado de Cachoeira, em São Paulo, e o outro a Porto Novo do Cunha, nos limites entre Rio de Janeiro e Minas Gerais. A construção das estradas de ferro estavam relacionadas ao processo de modernização do Império, alavancado a partir da segunda metade do século XIX, quando se observava um maior desenvolvimento da economia por necessários investimentos na infraestrutura e na urbanização do Brasil. Pelo Decreto 1598, de 9 de maio de 1855, foram aprovados os Estatutos da Companhia da Estrada de Ferro Dom Pedro II e foi determinada sua organização no Rio de Janeiro. Neste mesmo ano, foi realizada a cerimônia de lançamento da pedra fundamental com a presença do imperador. Esta
foi a terceira ferrovia brasileira e a primeira destinada exclusivamente ao escoamento do café, principal produto agrícola cultivado no Planalto Fluminense e Mineiro, além de outros gêneros alimentícios para o abastecimento interno, e visava promover uma completa integração do território brasileiro sob trilhos. Em 1856, foi conhecida a conveniência de partir do Campo de Santana, onde ficaria a estação terminal. Mesmo assim, a necessidade de comunicação direta com o cais de embarque ainda demandava o alargamento das ruas do centro da cidade. Mas este projeto não foi executado, tendo sido substituído em 1879 pelo ramal da Marítima da Gamboa, com os trilhos passando em túnel sobre o Morro da Providência.